Doutor Guzmão, quando eu vou poder dirigir depois de fazer a prótese total de quadril? Olá, meu nome é David Guzmão, sou médico ortopedista e vocês notem que ainda continuamos em Gramado, como no vídeo passado, e venho aqui responder essa pergunta que ela é extremamente frequente. Eu já respondi ela em vídeos passados, mas eu respondi ela dentro de um vídeo sobre a recuperação de forma geral da prótese do quadril. Dessa vez eu quero responder especificamente porque é muito comum essa pergunta, então é melhor eu já deixar ela num videozinho sozinho. Doutor Guzmão, para de enrolar e responde de uma vez. Certo, vamos lá. Então é o seguinte, acima de tudo a parte mais importante é a segurança do paciente. Então não dá para começar a dirigir se a pessoa não está tendo força para caminhar sem o uso de muletas. Então assim, o primeiro ponto é o paciente estar caminhando sem o uso de muletas para ele poder dirigir. Por quê? Imagine que vocês estão dirigindo de carro, por mais tranquilo que seja a cidade de vocês, e se precisa frear de uma forma brusca e ter agilidade de mover o pé do acelerador para o freio de uma forma súbita. Tá? Isso pode causar um acidente, porque a pessoa não consegue fazer esse movimento tão súbito, tão rapidamente, e ocorrer um acidente e vocês botarem tudo a perder em relação à cirurgia de vocês. Então vamos colocar da seguinte forma: se a pessoa tem um carro manual, câmbio manual e precisa usar embreagem, não importa o lado que ela operou, só é recomendável ela dirigir quando ela estiver caminhando tranquilamente, sem o uso de muletas, inclusive se ela conseguir subir escadas com a mão no corrimão, sem a necessidade de muletas. Antes de começar a dirigir, entra dentro do carro e treina a mudança de pedais, sem ligar o carro, e treina a mudança de pedal da embreagem também, para ver se a pessoa vai se sentir à vontade de fazer esses movimentos. Quando for começar a dirigir, começa sempre na cidade, não pega a estrada, anda na cidade, em volta da sua casa, né, 1, 2 quadras, para ganhar um pouco de segurança. Então isso no caso de um carro de câmbio manual. No caso de um carro de câmbio automático, tem a vantagem que quando o paciente opera o lado esquerdo, a perna esquerda ela não se movimenta praticamente. Então isso aí é uma vantagem já, porque a pessoa pode, digamos assim, não estar plenamente recuperada para voltar a dirigir. Mas mesmo assim eu recomendo da seguinte forma: se a pessoa está usando muleta, não dá para dirigir, vale a mesma coisa. Então, carro automático, largou as muletas, está caminhando sem muletas, testa subir e descer de uma escada, ver como é que se sente, claro, podendo usar o corrimão, né, para se apoiar, entra no carro e com a perna direita testa com velocidade passar do acelerador para o freio, força o pé no freio com força para ver se a pessoa não vai sentir desconforto, não vai sentir dor. Estando tudo ok, pega o carro e dirige primeiro próximo da sua casa, num ambiente tranquilo, onde não exige um alto grau de reflexo. Não pega estrada direto, não põe a vida de vocês ou de um familiar em risco só para andar uma semana mais cedo. Mas afinal, doutor Guzmão, o senhor não disse quanto tempo que a pessoa volta a dirigir. Bom, vai ter uma pequena variação de acordo com a força muscular de cada um. Se o paciente tem uma ótima musculatura, ele vai voltar a dirigir de uma forma mais rápida do que alguém que teve uma musculatura muito machucada, com muita artrose, que demorou mais para ter recuperação. Em geral, os pacientes vão poder dirigir entre 2 e 4 semanas. Musculatura está muito boa, recuperou muito rápido, o paciente se preparou para fazer cirurgia, fez musculação, ele vai voltar a dirigir em 2 semanas, porque em 2 semanas ele vai estar caminhando sem muleta já. Já teve vários pacientes meus que vieram dirigindo de cidades do interior próximo a Porto Alegre, que eu moro em Porto Alegre para quem não sabe, digamos assim, veio lá de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, o paciente veio dirigindo já para tirar os pontos, porque ele já estava muito bem. Agora vai ter uma variabilidade de 2 a 4 semanas. Paciente que esperou muito tempo para fazer a prótese, a musculatura atrofiou muito, o paciente que tem mais idade, que tem sarcopenia. Sarcopenia significa uma atrofia muscular que tem muita relação às vezes com a idade, com o desuso. Ele talvez vá poder dirigir lá pela 4ª semana. Em geral, vai ser nesse período de 2 a 4 semanas. Claro que a gente tem outliers, né, que são aquelas pessoas que têm um desempenho ao extremo. Tanto para um lado, uma pessoa talvez possa começar a dirigir com 1 semana, e uma outra pessoa talvez possa demorar até 1 mês e meio, 6 semanas, ou 8 semanas, 2 meses para voltar a dirigir. Então, mantenham isso em mente. Número 1, segurança. Tem que estar caminhando sem muleta para dirigir. Tem que estar conseguindo subir escada com uma mão no corrimão para conseguir dirigir. Senta dentro do carro e testa a variação dos pedais, depois faz uma direção de curta distância ao redor da sua casa para ter a segurança máxima. Certo, pessoal? Espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês. Por favor, deem o like no vídeo, compartilhe com o amigo de vocês que vai fazer essa cirurgia, isso aí pode ser extremamente útil para eles. É muito importante a segurança em primeiro lugar. Se vocês descerem de muleta de um carro, vocês vão levar multa de azulzinho, né?
Para vocês estarem usando o carro com a muleta, vocês têm que ter um adesivinho lá de deficiente. Se vocês estão com uma muleta e estão usando o carro, é muito provável que vocês possam levar uma multa. Então, respeitem o tempo. Isso é uma corrida de longa distância, a prótese para durar para a vida toda. Então, não é uma semana a mais ou uma semana a menos que vai fazer a diferença, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.